E, bom, daqui a pouco eu aqui, André, o nosso querido Musa e o Mota vamos discutir esse tema. Eu quero falar ainda sobre essa questão da anistia, essas expectativas de veto do presidente Lula. Mas eu queria saber, também discutimos aqui a aposentadoria dos agentes de saúde. Tem novidades aí no Congresso a respeito disso, Beatriz? Tem sim, Daniel, já foi aprovado em primeiro turno, até ouvi você falando aí, com 73 votos a 1, lembrando que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, altera as regras, né, para a aposentadoria desses agentes comunitários de saúde, de combate a endemias, passando então a 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, ambos com 25 anos de contribuição. Essa equivale a uma derrota ao governo, né, já que é uma proposta considerada uma pauta bomba. Houve uma tentativa, inclusive, da equipe econômica do governo de tentar negociar, mas o presidente Alcolumbre pautou essa proposta mesmo assim. Houve ali uma manobra para que tivesse 5 turnos, né, de debate. Hoje, então, foi votado já em primeiro turno e já segue sendo analisado o segundo turno, quando tiver atualização, que a expectativa é que seja aprovada rapidamente, assim como foi no primeiro turno. Eu já trago a atualização, né, dessa proposta, essa proposta de emenda à Constituição, tendo sido então aprovada, considerada uma pauta bomba para o governo, com um impacto de 27 bilhões de reais aos cofres públicos, podendo passar aí dos 80 bilhões com o decorrer dos anos, viu, Daniel? Volto com você. Obrigado, Beatriz. Boa noite para você. Olha, essa questão, né, sobre a multa, a anistia, a gente falava isso aqui, né? A gente, aliás, eu até disse para você, Musa, você está acreditando no Alcolumbre? E, enfim... Ontem. E olha que isso foi adiante, eles aprovaram a anistia, agora a expectativa é de que o Lula vete. E aí, você vai dobrar a aposta? Agora, sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Aí vou deixar para os universitários. Já fiz ontem, já assumi o risco ontem de dar um palpite. Agora, realmente, esse eu não consigo palpitar. O que você acha, Mota? Eu acho isso uma vergonha, né? Eu acho a aprovação desses 2 projetos uma tristeza. A gente aqui colocando a esperança de que o Congresso, de que o Senado vai ajudar a equilibrar o país, e a gente vê isso aí, a aprovação dessa MP do frete. Eu não conheço esse assunto em detalhes para falar com propriedade. O que eu sei é que nenhum tabelamento funciona. Tabelamento é uma coisa ruim. E o que eu sei também é que a esquerda sempre foi fã da anistia, né? E a gente achava que isso era convicção de verdade. Eu, na década de 1980, eu apoiei a campanha pela anistia ampla, geral e restrita, comprei um adesivo que a gente colocava no vidro do carro do meu pai, mas era tudo de mentirinha, porque a esquerda só apoia a anistia quando é anistia para terroristas e guerrilheiros de esquerda. Quando é qualquer outra coisa, qualquer outra corrente política, a esquerda quer que você se exploda. Então, desculpa o termo, é uma expressão técnica, né? É uma palhaçada. O Congresso aprovar isso, porque não tem tempo de aprovar outra coisa diferente, pelo que eu entendi, né? Foi isso que foi acertado, mas já contando que vai ser vetado pela presidência. Quanto a essa história da aposentadoria especial, mais uma vez aqui a nossa espectadora Kátia, ela disse o que eu penso. Ela disse o seguinte: essa aposentadoria especial fere a Constituição no artigo 5º, o princípio de que todos são iguais perante a lei. Porque é óbvio, você abre condições especiais para uma categoria, amanhã será outra, depois todo mundo vai ter aposentadoria especial. E quem é que paga essa conta? Resposta: não vai ter ninguém para pagar essa conta daqui a pouco. Bom, vamos lá. O Mota colocou um ponto extremamente relevante. Não há caso na história que você consiga solucionar um problema tabelando preços. Isso não existe em nenhum lugar. Você traz uma solução de curto prazo para satisfazer os anseios mais imediatos. E vale lembrar que qualquer decisão a 3 meses das eleições é uma decisão puramente eleitoreira e populista. Você consegue, de alguma forma, conter os avanços inflacionários num primeiro momento imediato porque você tabelou alguma coisa. Logo depois, isso respinga para outra situação em que acaba complicando ainda mais no preço. Então, veja só,
O primeiro ponto que nós temos que falar é que esse tabelamento do frete, ele não é proteção, ele é uma completa distorção da sensação econômica, da atividade econômica, falando. Ele pode resolver o problema do autônomo, do caminhoneiro autônomo no curto prazo, mas no médio e no longo prazo isso significa necessariamente produtos mais caros na gôndola, no supermercado para cada um de nós. Só que num primeiro momento, o governo consegue controlar a inflação, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, para, obviamente, vir a público durante a campanha e dizer que alguma coisa está mais ou menos controlada. Mas a verdade é que o custo do Brasil fica mais caro com esse tabelamento. Não há nenhum tipo de solução de longo prazo que tabelar preço, que o preço nada mais é do que uma resposta econômica à livre oferta e demanda. Se você tabelar isso, você mata o mensageiro. E o terceiro ponto é, como eu falei, o timing eleitoral. Então, de novo, não olhemos apenas executivo e judiciário, olhemos também o legislativo, porque esses três estão jogando contra um desenvolvimento sólido de longo prazo no Brasil. Mas por que essas pautas bombas, elas surgem num momento pré-eleitoral? Isso devia ser feito de outra forma, não é, Musa? Num país e num momento normal, sim. Mas veja que isso foi aprovado às pressas depois de uma pressão de uma suposta greve que poderia tomar conta do país. E isso há poucos meses das eleições. Imagina parar o país e os produtos não chegarem numa gôndola há 3 meses das eleições, onde um presidente, mesmo colocando 200 bilhões de reais na economia apenas em 2026, fora todas as emendas que nós comentamos aqui ontem, ele não consegue crescer além da variação marginal na composição ali nas principais intenções de voto. Então o que ele tem que fazer? Ele vai recorrer a pautas eleitoreiras mesmo. Que é justamente, gerou uma pressão, soluciona palliativo. Gerou uma pressão, soluciona. Isso abre campo para, mais uma vez, nós carregarmos ao longo da nossa história mudanças estruturais que a conta chega mais lá na frente. Lembra, não existe nada mais permanente do que um imposto temporário. Isso funciona para qualquer decisão do governo. Bom, mas então essas pautas são ruins para o povo. Gasta. Resumindo... Como o Mota falou e a nossa repórter Júlia mencionou, são bilhões a mais de gastos em um governo já completamente destruído fiscalmente. A construção do seguro social em forma de aposentadoria, ela caminha para a falência certa. Eu vou explicar aqui usando uma analogia. Imagina que você mora num prédio que tem 50 apartamentos e o prédio tem 5 funcionários. Só que daqui a um ano não tem mais 50 apartamentos aí. A região ficou ruim, a condição de vida piorou e agora só tem 40 apartamentos que pagam esses 5 funcionários. Daqui a pouco não são mais 40, são 20. Daqui a pouco são 10. Daqui a pouco só tem 5 apartamentos ocupados, mas os 5 funcionários continuam lá. Então, é isso que acontece no sistema de seguridade social no Brasil. Tem cada vez menos gente contribuindo. E o sistema de seguro social de aposentadoria, quando você paga o INSS, tem gente que imagina que esse dinheiro vai para uma conta e fica lá esperando você se aposentar e aí você saca dessa conta. Não é assim que funciona. O dinheiro que você paga do INSS, ele vai para pagar a alguém que está aposentado. Ele paga o benefício de pessoas. Só que tem cada vez menos gente pagando e cada vez mais pessoas aposentadas. E aí você cria aposentadorias especiais em que as pessoas podem se aposentar antes. Você coloca um prego no caixão dessa história. Bom, então se eu entendi bem, a gente tem desses 2 projetos sendo ruins para o povo e essa história da anistia enfiaram ali no meio para ver se dava uma suavizada, né? E agradava, passava de uma forma agradável o problema. E aí vem o Lula e vai vetar a única parte que favorece ao povo, que é a anistia dessas multas absurdas, bilionárias, enfim, impostas aos caminhoneiros. Ou seja, o brasileiro não tem um segundo de sossego, é isso? São regras que foram feitas para não dar certo. Como você falou ontem, você mencionou 100 mil reais, só pode chegar a 10, 15 milhões de reais essa multa. São regras, de novo, que foram feitas para não funcionar, não dá certo, né?